E assim, irmãos, por isso que Paulo fala em Efésios 4, 15 e 16, eu não canso de usar esses dois versículos, por isso nós temos que seguir a verdade em amor naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado. Como é que o corpo pode ser bem ajustado? Como é que o corpo pode ser bem consolidado? É pelo amor. Sem amor, não é essa aglutinação. Sem amor, não tem como nós ficarmos bem justos, bem consolidados. É o amor que nos une. Tá? Eu vou falar de novo, né? Não sei se é uma boa analogia. Vou usar uma analogia de um engenheiro civil. Vamos supor, nós somos pedras, materiais de construção. Né? Na material de construção você tem pedra, areia, né? E tem ferro num concreto armado. E são todos elementos soltos. Mas quando você coloca dentro de uma forma, tá? Com todos os elementos, pedra, areia, né? Mas você precisa de cimento. Tá? Se você mistura tudo isso com cimento e joga com água na medida certa, o que vai acontecer? O cimento, né, vai provocar uma reação química e vai aglutinar todos os elementos soltos em um bloco só, sólido. Sabe, é isso que Deus está fazendo. O amor de Deus é como cimento, nós somos pedras soltas, areia solta, matéria de construção soltos, mas com a adição do cimento e a adição de água que representa o Espírito, irmãos, nós somos pouco a pouco unidos. Amor intenso vem assim, a gente solidifica, nós nos tornamos uma coisa sólida, né? A igreja é edificada dessa forma. Somente a igreja em Filadélfia, irmão, tem essas características. O amor fraternal, o amor intenso de uns para com os outros, que é o amor fraternal Filadélfia, né? E o amor não fingido, amando de coração uns aos outros. Isso está no capítulo 1, versículo 22 de Pedro, né? E o amor cobre multidão de pecados. Isso você pode ver em Tiago, também fala isso, né? Tiago 5. Tiago 5, onde está? Tiago 5, versículo 20. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Tá certo? Tá certo, não, tá certo. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. E também Provérbios 10, 12. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Agora vamos terminando lá, versículos 9 e 10. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmão, cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, segundo a graça que recebemos, nós temos um dom. Toda vida fornece habilidade da vida, certo? Eu já disse, um patinho quando nasce, um filhotinho quando nasce de pato, nasce, né? Tem a vida do pato, mas também tem a habilidade da vida do pato. Então, junto com a vida, você recebe dom, entende? Então, o pato novinho ainda, você joga na água e já sabe nadar, porque junto com a vida do pato, recebe o dom de um pato. Então, você como um membro do corpo de Cristo, você recebeu a graça, não recebeu? E junto com a graça, você recebe o dom. Efésios 4, 7. Dá uma olhadinha rápida. Efésios 4, 7.
A graça foi concedida a cada um de nós na proporção do dom de Cristo. Você recebe um dom, recebe a graça, você recebe o dom, tá? E então, Romanos 12, versículo 5. Assim também nós... Não, peraí. Romanos... Tá certo, 5 e 6. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, seja se profecia, seja segundo a proporção da fé. Quer dizer, então, os diferentes dons, aqui ó, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça. Quer dizer, a graça, segundo a graça, nós temos diferentes dons. Um recebeu um dom, né, de profecia, outro recebeu um dom de ministério, outro recebeu outro dom. Quer dizer, cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, o Senhor nos encaixou no lugar certo e cada um recebeu um dom para funcionar naquele lugar, certo? Então nós recebemos essa graça para funcionar. E aqui então é interessante que aqui fala, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Depois, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação. Aqui fala de quem profetiza, aqui fala de quem ensina, e aqui fala de quem exorta. São 3 dons diferentes, tá? Então, eu vou falar, guarda isso, eu vou falar daqui um pouquinho, tá? Daqui um minutinho. Bom, aí vamos lá. Então, nós somos muitos membros, mas somos um só corpo. Como corpo de Cristo, somos... Deus, então, dispôs... Isso está em 1 Coríntios capítulo 12. Eu não tenho tempo de ler. Vocês podem ler em casa. Deus colocou cada um de nós como membro do corpo de Cristo no lugar que Ele quer pôr. Tá? Não reclamo com o Senhor. Senhor, eu não quero ser pé. Eu quero ser mão, sabe? Não reclamo. O Senhor é que dispôs cada um, né, no lugar certo. Então vamos ser hospitaleiros, vamos acolher uns aos outros sem murmuração. Irmãos, a nossa casa é para servir ao Senhor. A sua casa é aberta para os santos? Sua casa é aberta para grupo familiar? É aberto para receber, né, adolescentes, receber as pessoas? Irmão, vamos aprender a abrir a casa, né, e estabelecer grupos familiares para pastorear e apacentar os novos também uns aos outros. Deus tem dado à sua igreja tantas riquezas na sua palavra, vamos dispensar essas riquezas como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, uns aos outros para a edificação da igreja. Tá? Bom, por que eu interrompi Romanos 12? Porque eu precisava terminar aqui, ó. 1 Pedro 1, vamos terminar, com versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui é muito interessante, irmão. Pedro fala assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Irmãos, essa é uma palavra singular, só aqui que você ouve falar. Pedro fala assim: se alguém fala, não fale de acordo com sua opinião. Não fale de acordo com seu conhecimento bíblico, mas fale de acordo com os oráculos de Deus. Né? O que são os oráculos de Deus? Tá? Deixa eu ver aqui. Oráculo de Deus. Elocução, oráculo divino. Tá? Isto é, segundo a palavra de Deus proferida pelos apóstolos. Mais uma confirmação de que a igreja segue os mesmos princípios da igreja primitiva. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Quer dizer, eles não inventavam palavra para falar. Não era um
né, que se achava eloquente, outro conhecedor da Bíblia, então eles podiam falar. Aquele que fala, fale de acordo com o oráculo de Deus. Que são o oráculo de Deus? O que Deus falou pelos apóstolos. Tá? Esse é o sentido. Então, por isso, irmãos, lá em Romanos 12, 6, eu acabei de mostrar para vocês que ali há 3 tipos de dons. Aquele que profetiza, depois aquele que ensina e aquele que exorta. Os 3 tipos de dons estão relacionados à palavra. Tá? Então, irmãos, eu vou ler a versão restauração, uma nota explicativa na Bíblia, na versão restauração, para deixar claro o que é cada uma das coisas. Profetizar, eu estou lendo, tá? Profetizar é falar por Deus e manifestar Deus no falar sob sua revelação direta. Não é meramente porque eu tenho um conhecimento, Então, esse profetizar é nesse sentido, é um profetizar único. Tá? É falar por Deus, manifestar Deus no falar, sob a sua revelação direta. No profetizar, pode-se incluir a predição, né? Prever as coisas, predição, mas não é o aspecto principal da profecia mencionada aqui. Profetizar traz a revelação de Deus para a igreja, o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. 1 Coríntios 14, 4. Esses 3, a profecia e ensinamento e a exortação, relacionam-se uns com os outros. O que profetiza fala do que recebeu como revelação direta de Deus. Tá? Não com base e o que ensina, instrui os outros, não com base na revelação direta, mas no que o profeta falou. O que exorta o faz segundo o falar direto sobre a revelação de Deus e o ensinamento que é segundo essa revelação. Esses 3 tipos de falar são para a edificação do corpo. Eles ministram o suprimento de vida aos santos para que cresçam juntos pela palavra de Deus. Essa é a nota explicativa, tá? Eu não acrescentei nada. Por isso, irmãos, se alguém serve, né, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nada deve ser pela força do homem, porque a nossa suficiência vem de Deus, porque somos ministros de uma nova aliança. Nessa nova aliança, irmãos, nós não nos consideramos capazes nem de pensar em alguma coisa, porque tudo provém de Deus. O que nós temos que fazer, irmãos, é a palavra. Seguir de perto a palavra, ruminar a palavra, fazer imersão na palavra, irmãos, e praticar a palavra, né? E assim, irmãos, toda a glória seja dada a Deus, pois a Ele sim pertence a glória e também o domínio pelo século dos séculos, porque Ele é aquele que está sentado no trono, Ele é aquele que governa sobre todos nós. E todos nós estamos debaixo do seu governo. Amém? Essa é a palavra de hoje. O Senhor abençoe vocês a todos. Amém.